Olá, boa noite. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor para adorar a Deus, tanto aqui quanto na sua casa. Eu e você temos a oportunidade de nos apresentar diante de Deus em adoração. Então eu quero que nesta noite você abra o teu coração ao Senhor, que você venha prestar o culto a Deus, aquilo que é devido ao Senhor. Então eu convido você a orar comigo agora para a gente iniciar esse culto. Pai, em nome de Jesus, quero louvar e bendizer o teu santo e bendito nome, que é sobre todo nome, que é digno, meu Deus, de toda honra, glória, poder e majestade. Tudo, Senhor, está debaixo das tuas mãos e debaixo do teu propósito. Nós te agradecemos porque nos dá a oportunidade de nos reunirmos, ó Deus, com os nossos irmãos, tanto aqui quanto aqueles que nos assistem, para adorarmos o teu nome, para fazermos deste momento um ambiente de culto, um ambiente de adoração ao teu santo nome. Que o Senhor venha tomar a cada palavra, Senhor, desses cânticos, que o Senhor venha tomar a palavra do Senhor e pelo teu Espírito Santo venha nos inspirar, que nós possamos trazer uma palavra que vem do teu coração, que uma palavra, Senhor, que venha atingir, meu Deus, o coração e o espírito daquele que ouve, para que haja transformação, mudança, Senhor, e preparação para a volta do Senhor. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Nosso relacionamento com o Senhor, ele é muito parecido com o relacionamento interpessoal que nós temos, né? Relacionamento do marido com a esposa, relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho. Precisa ser cultivado. Se a gente parar de dar atenção ou de prestar atenção a quem a gente diz amar, muito provavelmente essa pessoa não vai se sentir amada. O que eu quero deixar claro para você nessa noite é que Jesus, ele não precisa ser amado, ele ama você, independente se você o ama ou não. Mas ele nos criou para termos um relacionamento com ele. E através desse relacionamento, nós sermos transformados dia a dia. E se nos tornarmos discípulos dele, assim como está na palavra. Pense comigo o quão perto ou o quão distante você está do Senhor. O quão perto ou quão distante eu estou do Senhor. Será que eu estou vendo ele muito de longe? Ou eu consigo senti-lo aqui onde nós estamos? Esse louvor diz: toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem a sua presença. E muitas vezes nós estamos trilhando por caminhos que, ao invés de nos aproximar de Deus, estão nos distanciando. Quando a gente olha, a gente está cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. E a gente tenta consertar, a gente fazer o caminho voltar para onde nós estávamos. E cada vez que a gente tenta, mais embaraçado a gente fica. Cada vez que a gente tenta fazer do nosso modo, do nosso jeito, com a nossa forma de pensar, com o nosso raciocínio, com a nossa razão, quando a gente olha achando que chegou próximo, a gente está mais longe, está mais distante. Se você está passando por esse momento, se você olha e vê o quão distante de Deus você está, se entregue ao Senhor. Diga a Ele que você não sabe como fazer. Diga a Ele que da forma que você tem feito até agora, só tem feito você se distanciar. E peça ao Senhor que te direcione, que te leve para perto. Comece a buscá-lo. Comece a falar com Ele todos os dias. Comece a ler a palavra dEle todos os dias. Ele vai gerando fome e sede cada vez mais em você. E quando você menos perceber, você vai estar pertinho de novo dEle. Amém? Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
passou na minha mente. Primeiro que a gente inicia o louvor dizendo, né? Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Ontem eu fiz uma leitura de algo que um amigo nosso, o presbítero Rafael, postou pra gente no grupo. E ele pediu pra gente ler, e eu li, e aí chegou uma parte que diz sobre a adoração, sobre a importância da adoração, porque ela tira o foco em nós e coloca o foco em Deus. E muitas vezes você está se sentindo pesaroso com a tua vida. Olha para o teu redor e pensa, nossa, mas olha isso que não está dando certo. Olha aquilo que não está dando certo. Olha tal coisa que não está dando certo. Olha o problema à minha frente. E ao invés do teu coração ser um coração grato e satisfeito, tem se tornado um coração insatisfeito e ingrato. E eu quero dizer para você, amado, que a resposta, que a receita para que estas coisas não te atinjam desta maneira, fazendo com que você vire uma pessoa amarga, é olhar para Jesus. É adorá-lo através da tua vida. É através da adoração você dignificar o Senhor, glorificar, porque a adoração é isso. É a gente olhar para as qualidades de Deus, para aquilo que Ele é. Isso é adoração. Sabe, a gente não tem ideia de quantas pessoas a gente realmente atinge fazendo essas lives. Mas uma coisa eu quero dizer, que essa parte não pertence a nós, pertence ao Espírito Santo de Deus. Estávamos conversando, eu e meu marido, esses dias. E a gente vê muitas visualizações e a gente falou, se 1% dessas pessoas que viram forem tocadas, a vida delas forem transformadas, já vai valer a pena. Se uma pessoa for tocada, transformada, já vai valer a pena. O trabalhar é do Espírito Santo de Deus. E até para a gente pregar de Jesus e falar do amor dele, a gente precisa de fé. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. Vamos pedir mais dele, mais da presença, mais da unção do Senhor. Oh, aleluia.
Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque certamente Deus está utilizando este meio, que é o meio das mídias, das redes sociais, para que nós tenhamos a oportunidade de cultuar o seu santo nome e também, ao mesmo tempo, adorar a Deus e compartilhar com você em comunhão na presença de Deus. Eu sei que no tempo que nós estamos vivendo, a gente tem uma certa dificuldade até mesmo para assimilar o momento. Por quê? Quando você está em casa impossibilitado de ir à igreja, de ir ao templo, para cultuar a Deus, em função até mesmo do momento que nós estamos vivendo, dificilmente as pessoas têm a disciplina de sentar com a família num determinado horário e ser assíduo nisso e se colocar na presença de Deus. Certamente muitos nessa pandemia estão parando horas e horas na frente da televisão assistindo a séries, Netflix, YouTube, vídeos, buscando formas e meios de entretenimento para passar o tempo. Jogos de azar, dominó, ludo, xadrez, cada um da sua forma, da sua maneira. Tem alguns que colocam um cesto de basquete dentro de casa e fica jogando basquete. Não tem como jogar futebol, porque às vezes o apartamento é pequeno e apertado, então não dá. Mas brinca com o gato, brinca com o cachorro, enfim, brinca com o passarinho, para passar o tempo. E acaba isso se tornando muito tedioso para muitos. Então, nós temos este momento, que é um momento de 1 hora, na terça e na sexta-feira, a partir das 20 horas da noite até, no máximo, às 9 horas ou 9h05, com as informações finais. O que eu quero dizer para você é o seguinte: então você tem subsídios, você tem meios para se achegar à presença de Deus. Se você não consegue ter uma disciplina dentro da sua família, na sua casa, você pode então dizer assim: olha, tal dia, terça-feira, sexta-feira tem a live, aquela hora, não vamos perder. Porque se o templo estivesse aberto e você estivesse acesso ao templo, você estaria no templo. E você então iria lá para poder estar em comunhão com os irmãos e com a igreja. Mas tudo mudou, gente. Tudo mudou. Nós estamos vivendo um novo momento. Nós estamos vivendo o momento da mídia, o momento das redes sociais. E eu quero ler com os irmãos aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 24, e no versículo 13 em diante. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Amém, Jesus. E pedimos que o Senhor, ó Deus, venha trazer, pelo Teu Santo Espírito, a palavra transformadora para o coração do ouvinte. Antes de tudo, que ela faça a transformação em mim, em primeiro lugar. Aquele que profetiza a Tua palavra. Mas principalmente, aquele que está com seu coração aberto para receber e é receptível à Tua palavra, para que sejam transformados pelo poder da Tua palavra. Naquele dia, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo?
enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era, presta atenção nisso, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, olha só, que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eu quero que você vá também ao versículo não, já está aí, né? No versículo 25. E ele lhes disse: Jesus, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém. Irmãos, todos nós que acompanhamos a leitura dos evangelhos, nós vemos em diversas narrativas e pontos da caminhada dos 3 anos que Jesus passou com os discípulos, ensinando, preparando eles para exercer um ministério grandioso, que foi o ministério da igreja. E nesse período, ele não deixou nada em segredo do que haveria de acontecer. Jesus sempre falou a respeito de determinadas situações que iria acontecer com ele. Jesus nunca deixou eles sem saber, não foram pegos de surpresa quando Jesus é tomado preso e é levado para ser crucificado. Tudo isso foi falado por Jesus. O problema é que, em função da própria circunstância, às vezes em função do medo, às vezes em função do pavor, sua mente se fechava para se lembrar dos fatos que Jesus falou para eles a respeito da morte, dele ser crucificado, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ele disse: olha, eu vou ressuscitar, gente. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falou isso, inclusive, diante dos fariseus. Tudo isso, esse templo aqui, esse templo, ele quis dizer assim mesmo, que ele derrubaria em 3 dias. Ele estava falando de si mesmo. Mas ele estava falando de sua ressurreição também ao terceiro dia. E eles tinham dificuldade. Jesus estava sempre mostrando algumas coisas que eram importantes que eles gravassem e guardassem no coração deles. Situações em que Jesus disse para eles que iria acontecer e aconteceu de fato. Vou citar alguns exemplos aqui. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém e ele é aclamado pelo povo, dizendo: Hosana nas alturas, usando aquele que vem em nome do Senhor. Eu sempre confundo essa paz na terra, né? Mas aquele que vem em nome do Senhor, antes dele entrar em Jerusalém, ele fala para os discípulos: vai lá em tal lugar, tem um burrinho lá que nunca foi montado, está lá amarradinho, vai lá e fala pro dono dele que o mestre mandou pegar aquele burrinho que estava preparado para ele. Isso, eles viram que Jesus fala de algo que eles não conheciam, que eles não sabiam, mas que de fato se cumpriu. Eles foram lá, pegaram
falaram, ele doou o burrico, levaram e colocaram as mantas em cima do burro e Jesus se assentou no burro. Quando Jesus foi celebrar a última ceia com os seus discípulos, ele disse assim, olha, vai lá, tem lá um cenáculo, você fala com... Primeiro ele fala assim, ó, tem um homem que vai carregando um cântaro, você segue ele vai chegar no cenáculo, lá tem um cenáculo, fala assim, o mestre mandou preparar tudo. E os discípulos obedeceram. E quando eles foram lá, viram que de fato tinha acontecido. Ou então, Pedro, vai lá, pega o seu anzol, pesca um peixe e abre a boca do peixe, que lá tem 2 moedas, para pagar o imposto meu e o seu. Pedro vai lá, pega o peixe, abre a boca, lá estava a moeda. E ele pagou o imposto para ele e para Jesus. Outras situações que a gente não vai enumerar aqui, que Jesus falou e se cumpriu. Na realidade, quando ele fala que eles são tardios para entender o que os profetas falaram, Jesus, naquele momento, estava na função de profeta, porque ele estava profetizando acerca de si mesmo. Ele estava profetizando acerca da sua morte. Ele estava profetizando acerca da ressurreição dele. Mas, quando tudo isso aconteceu de fato, gente, eles se esqueceram de tudo que Jesus tinha dito. Tudo que Jesus tinha falado a respeito do que ia acontecer, eles se esqueceram porque eles começaram a pensar nas suas expectativas. Eles começaram a pensar na sua esperança como povo de serem libertos das mãos do cativeiro de Roma. Eles esperavam que as coisas iriam mudar. Eles esperavam que a terra onde eles estavam agora ia virar uma terra próspera e que agora o que ia sentar no trono lá, que ia comandar, não era Pilatos, não era Roma, mas sim Jesus. Eles esperavam isto. Quando entraram pelas portas de Jerusalém e eles falavam, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, eles estavam falando de um momento terreno, que o rei estava chegando, que foi enviado em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Hosana nas alturas. Eles começam a dizer, bendito que vem, estavam falando a respeito de Jesus como rei, como aquele que agora iniciar seu grande reinado em Jerusalém. Mas isso não aconteceu. E aí passou. Jesus foi preso. Aqueles homens que tinham visto tantos milagres, presenciado literalmente os sinais que Jesus fez, eles olharam, viram e também tiveram a oportunidade de receber o comando de Jesus, que lhes deu autoridade para eles também ir e impor as mãos e demônios serem expulsos, ordenar e paralítico levantar, colocar as mãos ao cego e eles serem curados, aos surdos e eles ouvirem, e aos mudos eles falarem. Então eles tiveram também a oportunidade de experimentar poderoso e maravilhoso poder de Deus na vida deles. Porque até então era Jesus que fazia tudo. Mas Jesus vem, chama eles e os comissiona, e agora dá a eles autoridade, e eles vão, e acontece de fato. Coisas que, se talvez Jesus fizesse através da sua vida hoje, você ia ficar, talvez, ia dizer assim, nossa, essa autoridade que Jesus me deu, eu nunca vou me esquecer dela. Porque é algo tão extraordinário que não dá para esquecer, mas eles esqueceram. E por que esqueceram? Porque os seus olhos estavam fixos nas suas expectativas. Os seus olhos estavam fixos nas suas esperanças. Os seus olhos estavam fixos
na terra onde pisavam, nos palácios onde viviam, seus olhos não estavam fixos na glória do céu. Desde o princípio, quando Jesus começa o ministério, e ele ensina, antes de ensinar os discípulos a orar, ele diz: é chegado a vós o reino de Deus. E ele mesmo já tinha dito para os discípulos que o reino de Deus não era na terra, mas eles continuavam insistindo na terra, porque aonde viviam, queriam viver o paraíso na terra, mas a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Lá no começo, quando Deus fala com Adão, ele disse assim: maldita é a terra por tua causa, ou por causa do pecado que ele cometeu, a terra ficou maldita. Ou seja, se eu e você, como seres viventes, estávamos condenados e malditos, porque o condenado ele era considerado maldito, porque só era crucificado aqueles que eram amaldiçoados. E ele se tornou maldito em nosso lugar. Mas, ou seja, tanto a terra estava condenada como nós também. Mas ele veio resgatar não a terra, ele veio restaurar eu e você. É nós que ele veio restaurar, não a terra. A terra, ela vai ser queimada. Ele já tem feito, porque tudo de Deus não é vai fazer. É já. Deus é um Deus de agora. Deus não é um Deus lá do passado, nem do futuro, é um Deus de agora. Porque tanto passado quanto presente e futuro estão diante de Deus ao mesmo tempo. Então, Deus então faz um novo céu, uma nova terra. Agora, no nosso caso, não. Ele nos chama para habitar com ele nesta terra, mas para entrar lá eu preciso ser alguém que tenha sido transformado. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser mudado a forma, eu preciso ser amoldado conforme a imagem daquele que nos criou. Até que a gente chegue à estatura de varão perfeito para chegarmos a entrar nos portais do céu. Mas ele tem um novo céu, uma nova terra para aqueles que têm essa esperança nele. Só que os discípulos não tinham isso. Viram tudo, e aí o que aconteceu? Eles estão caminhando ali, e eu quero me ater exatamente nessa palavra que Jesus disse assim: sobre o que vocês estão conversando no caminho. E eu quero chegar ao nosso tempo. Estamos falando de discípulos, estamos falando de expectativa dos discípulos, estamos falando de esperança dos discípulos, mas os discípulos viveram há 2000 anos atrás, mas eu e você vivemos hoje. E o mesmo Jesus, que estava presente lá, continua presente aqui, porque ele tanto estava lá no passado como está aqui no presente, conosco, e reinará conosco no céu, na eterna glória, no futuro. Futuro para nós, mas para ele é tudo no presente. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então ele fala: que conversa é essa que vocês estão falando aí? Ah, Senhor, tá difícil. Olha, até aos dias de hoje aconteceram alguns fatos que foram fatos que deixou a gente um pouco espantado. Caíram chuvas torrenciais, tiveram alguns terremotos, tiveram alguns maremotos, teve até tsunami. Quando a gente vê as imagens do tsunami no Japão, ou os das Filipinas, tem até um filme que é um horror. Então, acontecendo tudo isso, e a gente até ficou um pouco assustado, mas a gente ainda estava na nossa zona de conforto, e a gente nunca se preocupou. Mas agora, Senhor, tem uma pandemia aí que assolou o mundo. Assolou o mundo. E que tipo de conversa a gente vai tendo? É sobre os fatos e as dificuldades que nós estamos vivenciando no tempo em que nós estamos vivendo agora. Olha, o problema não é só o vírus, mas o problema também é financeiro. Tem muitas pessoas se suicidando, Senhor. Tem muitas pessoas com fome.
há um turbilhão de situações que acontecem para destruir o direito do pobre, o direito do cidadão, como nós estamos vendo nos países, perseguições de cristãos. No nosso país estamos vendo tentar a implantação de um novo sistema, e outros países também de um novo sistema, e tudo isso deixa a gente estarrecido. Ele falou, mas o que é que acontece? Porque a pergunta dele, o que está acontecendo? É isso. Então, nós somos servos de Deus, somos crentes, a gente antes ia para a igreja, a gente ia no templo, a gente orava, a gente cantava, o grupo de louvor, a gente cantava junto com o grupo de louvor, maravilhoso, a pregação do pastor, maravilhosa, estamos acostumados a ficar olhando ali, olho no olho com o pastor. Mas agora, Senhor, nós não temos mais o templo para ir, e quando vamos ao templo, não é a mesma coisa, porque existe agora uma lei que faz com que a gente tenha que ter distanciamento, a gente não pode se abraçar, a gente não pode se cumprimentar, a gente tem que usar a máscara o tempo todo do culto, é difícil cantar, respirando gás carbônico, tudo se tornou tão difícil. Mas é claro, eu preciso, a gente quer que a igreja abra, eu quero que exista liberdade para a gente ir. Então, eles abriram a liberdade pela metade, com limitações. E a gente, então, agora vê a dificuldade que está acontecendo de fato na nossa vida. A gente fala assim, não é a mesma coisa. Realmente não é a mesma coisa. Sabe por quê, gente? Nós aprendemos, e isso nós condicionamos. O ser humano condiciona. De que forma ele cultua a Deus? De que forma ele vai a Deus? Então é assim, ele condiciona. Deus, eu vou à igreja, ao templo para adorar. O lugar de adorar é lá. A gente acostumou a ir aos cultos no domingo. Uma tradição que veio lá de trás, de que o primeiro dia da semana é o dia de cultuar a Deus, o resto não. Então isso foi condicionado na mente das pessoas, no conhecimento das pessoas, ao longo de tantos anos. Mas agora chega a era em que há uma dificuldade, a única coisa que tem são os cultos na internet. São as ministrações na internet. Mas o problema é que nós aprendemos também a olhar um vídeo na internet e ver como a gente vê um entretenimento. E ver como a gente vê um filme, uma série. E ver como a gente vê um momento que a gente se entretém dentro de casa. Mas não é a mesma coisa. Eu não estou lá no templo, lá e vendo um pular para cá e para cá, dançar e abraçar um e outro. Eu estou com essa limitação. O problema é que nós queremos dizer a Deus como nós queremos cultuar. E Deus está chamando a gente para dizer o seguinte: será que vocês não entendem que para cultuar a Deus, e Ele procura aqueles que cultuam de verdade, é em espírito e verdade, não é no lugar, mas sim aonde você estiver e da maneira com que estiver proclamando a palavra de Deus. Não importa se é através de uma tela, de uma televisão, de um tablet ou do celular, não importa. O que está sendo pregado, o que está sendo falado é a palavra poderosa, restauradora, saradora de Deus. Mas se o pastor estender a mão e não tocar em mim, eu não sou curado. Aqueles que buscam cura. Eu creio que a gente orar, Deus pode curar aqueles que Ele quiser curar, para a glória do nome dEle. Então, ou seja, mas se não tocar em mim, mas você agora não pode sair lá, ir para o templo, ou qualquer lugar para receber uma oração. Você está diante de uma tela. E a gente condiciona Deus, a gente coloca Deus num quadrado e dizendo assim, olha, Deus,
A nossa forma de adorar é ir ao templo e te adorar. Mas Deus fala assim, bom, eu causei uma situação agora que vai ser diferente. Eu vou permitir que você não passe no templo. Então, por causa disso, você vai parar de adorar? É assim que você está dizendo que é como adora, do seu jeito? Ou do jeito que Deus estabeleceu no momento que você vive? E qual é o momento que nós vivemos? É esse o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na era das redes sociais, gente. Se não tiver as lives, se não tiver isso, você certamente não... Você vai orar, que em paz me deito, em paz me levanto, e vai orar, fazer aquela oração rápida do café da manhã. Alguns, claro, nem todos, vão pegar a palavra com seus filhos, com a sua esposa, vão ler a palavra e vão orar. Mas não é um culto como a gente está aqui, tocando teclado, cantando, adorando a Deus, para você vir também se levantar aí da sua cadeira, do seu sofá, para levantar os seus braços aos céus e adorar a Deus conosco. Por quê? Porque existe esta limitação. Deus, eu estou aqui na minha casa e Ele está lá do outro lado, como posso te adorar? É o mesmo que quando o Senhor foi falar com Abraão a respeito de Isaac, a Sara, quando ouviu, falou assim, mas como pode ser isso? Eu já sou velha. Não tem mais jeito. Aí ele se riu com ela. E aí o Senhor fala para ela assim, olha, porque você riu, o nome do seu filho será Isaac. Porque você riu, você não creu. Então ele fala assim, olha como vocês têm a dificuldade de crer que vocês servem a Deus todo dia em espírito e em verdade. Eu não sirvo a Deus apenas na instituição ou no templo, porque existem muitos religiosos nos templos. Na época de Jesus, eram os fariseus, saduceus e tantos zeus que tinha lá, os escribas, que iam para o templo, pegavam lá, eram tidos como santos. Mas agora não. Deus chama a igreja e conclama a igreja de onde ela estiver, não importa em que maneira ela estiver. E olha, eu quero dizer para você o seguinte, e quando eles oravam e adoravam a Deus nas cavernas, eles não tinham teclado, não tinham instrumento nenhum, mas adoravam a Deus nas cavernas, escondido, com medo no coração, mas adoravam o Senhor. Era um tempo. Aí veio o tempo dos templos, que agora não pode mudar. A forma de adorar não pode mudar. A forma de cultuar a Deus não pode mudar. Porque, não, é diferente. Ou se você sentar na frente da televisão e ver uma live, é diferente. O que é diferente? A palavra que está sendo ministrada não é a mesma? O Espírito Santo que usa os seus profetas não é o mesmo? Ou você está colocando Deus numa caixinha? Ou você está dizendo, Deus, eu só vou adorar, eu só vou aceitar se eu for num determinado lugar, ou se eu for num grande show, ou se eu for numa descende, que foi maravilhoso, gente, que foi maravilhoso, só num tempo grande ou tempo pequeno, não importa, eu só consigo adorar nesse lugar. Agora, na minha casa, olhando a televisão, eu me sinto como se estivesse amarrado, eu não consigo nem chorar. Porque na igreja, pelo menos, eu choro. Eu não sei se é emoção pelo fundo musical, ou se é emoção porque o outro está chorando do lado, ou se ela é induzida, não importa. A gente vê que em muitos lugares, quando eles querem fazer com que o povo fique mais excitado, para tentar, às vezes acaba confundindo entre presença e emoção, eles começam a aumentar o volume e todo mundo, glória, glória. O Espírito Santo, ele fala de diversas maneiras. Agora é o momento que ele está falando através da internet. Agora é o momento que ele está falando comigo e com você através das redes sociais. Você pode ver que tem tantas pessoas que eles assistem
assiste outro já não assiste mais, e aí ele pega esse momento, essa hora, e vai fazer outra coisa. Não dá tanta importância, até mesmo quanto a importância de ir ao templo. Por quê? O compromisso é diferente? Não, você vai à presença de Deus. Não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você é o templo de Deus por onde você anda. Se você está na rua, se está no cinema, se você está em casa, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você precisa de um templo para adorar, olhe para você mesmo e comece a adorar a Deus. Comece a exaltar o nome do Senhor. Porque Ele está às portas. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E parece que, nesse tempo, onde esse grande sinal que demonstra o cumprimento da palavra de Deus, nós temos a dificuldade de crer. E aí, Jesus está dizendo nos dias de hoje, necios e tardios para crer, de tudo aquilo que foi falado pelos profetas, pelos pregadores, que foi falado pelos pastores, até mesmo pela própria natureza, do que haveria de acontecer no mundo. Jesus, na sua palavra, ele fala, desde quando estava aqui, como usou também os seus apóstolos para escrever, para dizer, para escrever depois, para nós, no livro de Tessalonicenses, falando a respeito do arrebatamento da igreja. Mas ele mesmo também disse assim, porventura, quando eu vier, ou quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Acorda. Acorda, irmãos. Senão você será pego de surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa. Não minimize essa situação que estamos vivendo. Essa situação nunca foi vivida na terra, gente. Nunca. Nunca. Que o mundo inteiro parou. Nunca. Tenha temor no coração e veja o sinal que Deus está te dando. Ele está dizendo, olha, acorda, levanta e põe-se de pé para se encontrar com o Senhor teu Deus. Ele está te chamando para se preparar. Mas ele está dizendo, o que é que você fica conversando? Você conversa sobre o quê? No dia a dia? Sobre os fatos que acontecem? E onde está a sua esperança? Onde está a sua expectativa de reinar no reino do céu? Acabou? Será que a nossa expectativa é a mesma dos discípulos antes de Jesus, pelo Espírito Santo, revelar ao coração deles, e eles agora então não abrirem mão do Evangelho de Cristo, mas antes eles tinham expectativa na terra? Será que a nossa esperança, nossa expectativa está fincada aqui na terra, gente? Jesus veio buscar. Nós não podemos ficar aí olhando e assim, dizendo assim, não estou entendendo o que está acontecendo. Você tem que entender o que está acontecendo. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Jesus cansou de falar para eles lá ao longo do treino. Não cansou, não. É força de expressão. Mas falou várias vezes para eles a respeito do que ia acontecer com eles. Mas eles não lembraram. Não lembraram e nem reconheceram que Jesus estava com eles. Sabe o que acontece, gente? A gente, conforme vai ficando abatido, triste, deprimido, a gente não vai percebendo o quanto Deus está perto. Não vai percebendo o quanto Ele está perto. Aquele que diz que cuida de você por toda a vida, até a consumação do século, estará com você. A gente esquece até dessas palavras, gente. Porque quando vem a luta, quando vem a escassez, a gente esquece, e o assunto que vem à nossa mente é só a luta, é só a tribulação, mas não vem a palavra confortadora do Senhor. Estou contigo. Eu cuidei de você até agora, vou continuar cuidando. Mas você tem dificuldade para acreditar quanto eu já fiz para você. Mas você acha que então eu vou parar de fazer? Por acaso eu sou como um homem que trata algo com você e não vai cumprir? Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é o maior interessado em mim e em você.
ele tem a sua esposa na terra pelo qual ele vai se encontrar com ela. Sabe? Ele vai se encontrar com ela. Tem uma festa preparada no céu, gente. Ou você não acredita nisso? Tem sim. E a festa chama-se Bodas do Cordeiro. Sabe o que significa boda? Casamento. Casamento. E quem é a esposa? Eu e você. E Jesus está esperando e vai se encontrar com a esposa para que o casamento seja celebrado. E Ele quer que você se sente na mesa que está posta e preparada para desfrutar dos manjares celestiais e do vinho que Ele vai colocar na mesa lá, na mesa da ceia, da ceia das bodas do Cordeiro. Porque Ele, quando estava aqui, ele disse assim, ó, não beberei mais desse vinho, até que venha beber com vocês, lá na minha glória. Oh, glória a Deus, gente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, olha para Jesus. Deixa de lado o abatimento, mas creia que Deus está presente na sua vida. Adore a Deus. Ele tem te sustentado, jamais vai te abandonar. Seu marido foi embora, o seu filho foi embora, seu amigo te abandonou, mas Jesus nunca vai te abandonar. Aleluia. Entenda isso. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha falando profundo de cada vida que está ouvindo agora. E que ela seja uma palavra poderosa e transformadora. Para que haja mudança de expectativa, de esperança. Se não houver expectativa no céu, esperança no céu. Ainda há tempo, Senhor, de todos nós nos despertarmos para ouvir o chamado do Senhor. Que todos possam ser despertados a Deus neste momento. E entender que esse é o momento, Senhor, de cultuar a Deus. Não estamos podendo ir no templo, mas o culto, Senhor, está indo na casa de cada um, Senhor. Glória a Deus. O culto está na minha casa, está indo para a casa dos meus irmãos que estão vendo. Que a gente aprenda a não limitar, meu Deus, a maneira pelo qual nós devemos adorar a Deus. Que a gente aprenda, Senhor, que esse momento de internet, esse momento de vídeo, não é um momento de entretenimento. Não é um momento de passatempo, mas é um momento de cultuar aquele que reina para todo sempre. Amém? Que Deus possa nos abençoar e possa te abençoar. Eu agradeço a sua companhia nesse tempo tão maravilhoso. Há tantas coisas que Deus coloca no coração da gente. A gente quer fazer tudo assim, não que a gente quer limitar, né, a atuação de Deus, mas a gente também respeita você, né, que está em sua casa, e a gente também sabe que assim, eu sei que Deus colocou no nosso coração de fazer um tempo agradável, que seja não muito tempo, para você não perder o foco não perder o foco da mensagem da palavra ao seu coração, que você possa ficar ali degustando essa palavra. Então eu quero convidar você. Nós estamos ministrando também os nossos cursos de teologia através da internet, de segunda, quarta e sexta, às 15 horas da tarde. A gente sabe que o horário, 15 horas da tarde, muitos não podem estar presentes. Mas é por isso mesmo que nós gravamos e depois nós compartilhamos os vídeos para que você possa acompanhar as aulas. Eu quero deixar aqui de forma pública também, através desse culto, que eu e minha esposa não somos professores de teologia. Nós resolvemos estudar, nós estudamos outras teologias, temos essa aqui, não nos formamos em teologia, mas estudamos a teologia. E nós resolvemos estudar, e aí nós denominamos então um tema para que você pudesse também estudar conosco. E por isso nós colocamos o tema Vem Estudar Comigo. A gente está sempre mandando aí uns compartilhamentos também dos nossos horários. E também o nosso culto online, que é de terça e sexta às 20 horas. Eu quero convidar e estimular você a não só compartilhar os nossos estudos, mas também a ministração da palavra, os nossos cultos. Para quantos você puder, e se você deseja ver alguém que está caído se levantar,
Mande para eles, porque quem sabe esta palavra chegará ao coração deles e eles vão se converter dos seus maus caminhos. Você vai fazer o trabalho do Senhor. Você não está podendo sair na rua para pregar o evangelho, mas você pode mandar pela internet a pregação do evangelho para que outros possam também fazer parte desse momento tão grandioso, tão gostoso que nós temos de nos reunir assim na presença de Deus. Obrigado a você, obrigado a todos que estão aqui presentes e que Deus nos abençoe e nos dê uma noite tranquila e de paz. Hoje, terça-feira, então te esperamos às 8 horas na sexta-feira no nosso Igreja Online. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Paz do Senhor.